Agradecendo a Deus por mais esse momento, mais uma porção da Tua Palavra. É o quinto estudo do Evangelho segundo a João, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a João. Então vamos lá abrir no João capítulo 1. João capítulo 1. Vou começar lendo a partir do versículo 6. João 1, versículo 6 até o 15. A palavra do Senhor diz assim: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava o mundo, e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para que os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por até aqui o Senhor nos sustentar pela Tua palavra. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Revela o nosso coração através do Teu Espírito Santo. Pai, acalma nossa alma, para que o Senhor possa falar claramente aos nossos ouvidos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, nós te agradecemos. Amém. Meus amados, aqui nesse capítulo 1, não tem como a gente não voltar no início, porque aqui é um parâmetro para nossas vidas. O versículo primeiro, só para dar uma introdução, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui no princípio, esse Verbo era Jesus, e o Verbo estava com Deus. Jesus também é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 2: Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Jesus é a vida. A vida era a luz dos homens, que também Jesus é a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aqui fala do João Batista, que foi enviado por Deus. Quero falar um pouquinho desse João Batista. O João Batista, aqui, era completamente diferente do povo daquela época. Então, o responsável para ensinar as leis do Senhor eram os fariseus e os saduceus. João Batista ao contrário, suas vestes eram diferentes, o seu modo de agir era diferente, o seu modo de vestir era diferente. O que eu quero dizer? Como é que hoje, qual é a moda hoje?
dos cristãos. Tem comunidade que o pregador ele não pode pregar se não tiver de terno. Com coisa que as vestes é importante. As nossas vestes, elas são ditadas pelo Senhor, não é pelo mundo. Não é que o mundo diz que é legal. As nossas vestes é o Senhor que coloca no nosso coração. A maneira que a gente vai vestir é o Senhor que traz essa revelação ao nosso coração. É legal vestir terno, é legal, mas isso não prova que aquele que está de terno é cristão verdadeiro. Como João Batista. Quais era a veste dos povo de Deus? A veste que o Senhor ditou para o povo de Deus. Vamos dar uma olhadinha aí, lá em, deixa eu encontrar aqui, Números 15, 38. Vamos dar uma olhadinha como que era a veste do povo de Deus, a veste que o Senhor colocou para o povo dele. Números 15, do 38 ao 40. Números 15, do 38 a 40, a palavra do Senhor diz assim: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. Não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais fornicando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais. Santo seja o vosso Deus. Então, na época do João Batista, eram essas vestes que o povo usava. Só que o povo, como sempre, além dessas vestes, eles acrescentaram algo, os filactérios. O que é isso, filactérios? Colocado, tipo, na testa, aquela caixinha de promessa, eram alguns versículos que eles colocavam, e colocavam no braço esquerdo, para chamar a atenção. O que o povo faz hoje? Então, chama a atenção, é o homem que está no centro. A maioria das ministrações não é Deus, é o homem que está no centro da ministração. Chama a atenção. Por que Jesus chamou João Batista? Porque João Batista era completamente diferente. João Batista era simples, João Batista era humilde. João Batista, ele cumpriu à risca aquilo que o Senhor determinou para ele. Aquilo que o Senhor falou para ele, ele pregou a respeito do arrependimento de pecados. Nós precisamos hoje de ter esse João Batista, essa fidelidade com a palavra do Senhor. Que falta faz hoje os João Batistas para que a palavra do Senhor seja colocada corretamente, seja ministrada conforme o Senhor, o falar do Senhor, conforme o que está escrito. O João Batista, ele não fez nenhum milagre. Interessante. E hoje as pessoas vão pelos milagres. Hoje, se não tiver milagre na comunidade, a comunidade é vazia. Eles não querem a palavra, eles querem milagres, os milagres. Então, João Batista, vamos ler o texto aqui que fala como é que o João Batista usava, as roupas que ele usava, o alimento que o João Batista consumia, o cardápio de João Batista. Mateus 3, 4. Mateus 3, versículo 4. Mateus 3, 4. Esse João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre.
Completamente diferente. Aqui o cardápio de João Batista. Hoje, se aparecer um pregador nesse estilo, mesmo ele falando da palavra correta, falando aquilo que o Senhor mandou falar, será que nós receberíamos como pregador? Porque o Senhor não vê a aparência do homem, Ele vê o interior. E nós não, nós somos diferentes. Primeiro nós olhamos a aparência, para depois querer saber o interior. Então muitos vão pela aparência, não pelo o interior. E o Senhor é completamente diferente. 1 Coríntios 1, 27 e 29, aí vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas para confundir o mundo. 1 Coríntios 27 ao 29. Então a palavra do Senhor é loucura para aqueles que não conhecem, mas fala que para nós é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhum da carne se glorie perante Ele, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então é isso que Deus faz. Não é a aparência, mas o que está no coração. Não é a moda de vestir que se torna um cristão, mas a troca de coração. Não é aquilo que nós vestimos, aquilo que nós comemos, que vai dizer que nós somos cristãos ou não, mas é a troca de coração. É isso que nós precisamos. Essa troca de natureza, essa natureza pecaminosa que nós nascemos, é nessa natureza adâmica, essa que precisa ser trocada. Mateus 23, de 1 a 8. Mateus 23, de 1 a 8. Vamos lá. Mateus 23, de 1 a 8, a palavra do Senhor diz assim: Então falou Jesus à multidão e os seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois que vos dissera que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os expõem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois fazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamado pelos homens Rabi, Rabi, o mestre e mestre. Esse eram os responsáveis para falar do Senhor, da lei do Senhor para os homens. Jesus ensinava, fazia e ensinava. Aqui eles ensinavam e não praticavam, e não faziam. Completamente diferente. O que o Senhor nos ensina e o que os fariseus de hoje, que tem muitos fariseus de hoje, ensinam para a sua comunidade, para o seu povo, o povo do Senhor. Então João Batista era um homem corajoso,
Naquela época havia muita política, a religião envolvida com a política. E João Batista, ele não tinha medo de falar de Jesus, falar da vida de Jesus. Ele teve muito problema com o povo, porque ele chamava os fariseus de raça de víbora. Imagina hoje se a gente for chamar alguém de raça de víbora, se não for dentro de uma comunidade, pertencente à espécie de cobra. Então muitas mensagens hoje não se fala mais dessa forma. Muitos pregadores, raça de víboras. O que nós somos? O que a palavra diz que nós somos antes de conhecer a palavra, antes de receber essa palavra, que é o próprio Jesus Cristo? Diz que nós somos raça de víboras. Nós nascemos assim. Nós nascemos filho espiritual de Satanás. Adão representa, o nascimento em Adão representa as trevas, o reino das trevas. João Batista estava anunciando Jesus. Esse Jesus que é a luz, que onde está a luz dissipam, as trevas é dissipada. Aqui, se nós apagássemos essa luz, estaria trevas. Se nós começássemos a acender a luz, cada um devagar, um pouquinho de cada vez, as trevas iam se dissipando. O que a palavra do Senhor faz ao nosso coração? A cada porção que ela entra no nosso coração, as nossas trevas, ela vai se dissipando. Por isso que é importante da gente estar sempre ouvindo a palavra do Senhor, estar sempre meditando na palavra do Senhor, lendo e participando da comunidade do corpo de Cristo. É isso que nos ensina a palavra, isso que nos dá crescimento, e isso que traz sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus, é a nossa sabedoria. A missão que o Senhor o designou para João Batista, ele fazia com fidelidade, com autoridade e poder. Ele tinha autoridade quando ele falava. Ele tinha poder porque ele falava a respeito do reino de Deus que ia vir. Ele falava e apresentava Jesus que ia vir. Lucas 3, 7 e 9, vamos dar uma olhadinha. Lucas 3, 7 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Dizia, pois, a multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. O 9 fala: também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E hoje, se nós perguntássemos qualquer um: eu sou filho de Deus, todo vai dizer: eu sou filho de Deus. Mas para ser filho de Deus, primeiro precisa receber a palavra do Senhor, que é o próprio Cristo. João 1,14 fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra fala que armou sua tenda. Entre nós. Vamos ler o texto.
João 1,14. Vou voltar de novo a João. Vamos ler o 13 primeiro. O 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, os filhos de Deus, só aquele que recebe esse presente que veio do céu, Jesus Cristo, e crê, receber, é completamente diferente de aceitar. Nós podemos fazer uma comparação. As donas de casa, as nossas esposas, para quem é casado, ela gosta de preparar a casa quando vem visita. Quando você sabe que vem uma visita, você vai receber uma visita. Mas quando chega aquela visita de surpresa, aceitou. Ela aceita. Não é de bom grado, porque ela não está preparada para receber. Mas quando está preparada, recebe com o maior prazer, porque está tudo organizado. As nossas vidas da mesma forma. Se a nossa vida não estiver organizada, como é que nós vamos receber algo se o nosso coração é trevas, nossa mente ainda está em trevas? Podemos até aceitar, mas sem noção nenhuma. Aceita hoje aquele convite, aí vai em outro dia, aceita novamente. Mas quando você recebe, quando há esse presente do Senhor, que é o próprio Filho, você guarda no coração, e você tem um maior prazer de estar aprendendo, sentando aos seus pés para aprender dele, como fez Maria, sentou aos pés de Jesus, para ouvir a palavra do Senhor Jesus, a doce palavra do Senhor Jesus. A Marta é igual àqueles que recebem, louca no trabalho, com pressa aos fazeres deste mundo. E a Maria escolheu, a palavra diz que a Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, assentada aos pés do Senhor, para ouvir a tua palavra. Então João anunciou a chegada do Reino de Deus. Reconheceu Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconheceu. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Aqui no versículo 15 de João, 1:15, ele vai dizer assim, João 1, versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós estamos hoje na era da graça. João veio na época da lei. A nova aliança foi consumada em Cristo. O Antigo Testamento, ele falava de Cristo, era sombras. Mas hoje nós temos a realidade que é a palavra do Senhor, que se tornou carne e habitou entre nós. Agora essa palavra, essa realidade do Senhor habita em nossos corações.
Essa é a realidade da palavra, essa é a nova aliança. Mas como podemos receber esta palavra, esse Jesus? De que forma? Como toda lei tem mandamentos, tem os preceitos, e tem também as formas, como comportar diante das leis. Nós pertencemos hoje a um reino eterno. Nós estamos no mundo, mas a palavra diz que nós não somos do mundo. Nós somos um povo separado. Nós somos embaixadores, a palavra diz que nós somos embaixadores aqui no mundo. O embaixador aqui representa o reino celestial. Então nós somos representantes no reino celestial, todo aquele que nasceu de novo. Então é necessário tornar filho de Deus, é necessário nascer de novo. Como que é isto? A palavra fala em João 12:32. João 32, 12:32. E ele, quando for levantado da terra, ele atraiu a todos, mas precisa crer. A palavra diz que é por crer, é por receber a palavra. Essa palavra vai dar luz ao nosso coração, ilumina a nossa mente, o coração, para que nós compreendamos quem é o Senhor. Então é necessário crer que nós também participamos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi levantado da terra, ele nos atraiu. Ele foi morto na cruz. E nós também estávamos lá, por fé. Ele foi sepultado, e a palavra diz que nós fomos sepultados no batismo, na morte de Jesus Cristo. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra diz também que nós ressuscitamos em novidade de vida, em uma vida nova. E esse foi o transporte que o Senhor fez. Transportou do mundo das trevas para o mundo do reino do Filho do seu amor. Então é nesse reino, é nesse contexto hoje que nós vivemos. Todo aquele que creu na palavra e recebeu com bom grado a palavra, essa palavra gerou vida. Nós fazemos parte desse povo escolhido por Deus, dessa geração eleita, propriedade do Senhor, exclusiva. Não é aquele que a gente coloca no carro ou na camiseta. Propriedade exclusiva do Senhor. As pessoas costumam colocar no carro, mas tenta emprestar o carro para ver se ele vai emprestar. Se é do Senhor, é do Senhor. Mas aquilo é fachada. O mundo está cheio dessas coisas, desses amuletos, como era na época lá que João pregava lá, a vinda de Jesus, os filactérios, o espiritismo fala os patuás da vida. O mundo está cheio dessas coisas, dessas alegorias que coloca. É Jesus, mas eu preciso colocar algo. É Jesus, mas eu preciso dar um copo d'água para que faça efeito. É Jesus, mas eu preciso fazer uma campanha para que se torne realidade. É Jesus, mas eu preciso ir no monte, porque Jesus está lá no monte. Então essas coisas hoje, que João Batista combatia naquela época, ele chamava o povo de raça de víbora. Hoje da mesma forma, nós como pregadores da palavra, todo aquele que nasceu de novo, aquele que foi alcançado pela palavra, é um pregador da palavra. Essa mensagem que nós temos que levar. João Batista apontava para aquele que viria. Nós precisamos apontar o caminho. É Cristo. Ele já veio. Ele já fez a obra. Está tudo pronto. Está consumado. Essa é a mensagem de hoje. Apontar o caminho. Jesus Cristo. E este crucificado.
Esta é a mensagem que nós devemos levar nesse mundo, que continua sendo trevas. As trevas continuam. E é preciso da luz que o Senhor coloca no nosso coração. A luz verdadeira. Essa luz que brilha, não a nossa, mas a luz do Senhor, que brilha no nosso coração através da pessoa de Jesus Cristo. Que nós precisamos levar o mundo. Por que eu falo que João Batista é corajoso? Porque nós somos covardes. Nós recebemos uma palavra e nós guardamos essa palavra. Uma caixa d'água, se você não usar a água ela vai apodrecer. Ela vai ficar ruim. E a palavra do Senhor é como essa caixa d'água, ela precisa ser passada. Se nós estamos cheios da palavra, nós precisamos esvaziar, colocar também para as pessoas que estão perecendo. O mundo continua em trevas. E agora talvez é muito pior do que antigamente. Porque o Satanás ele tem meios hoje para cativar as pessoas. Até mesmo aqueles que nasceram de novo. Tem os meios, tem as redes sociais, que é uma mistura de pessoas. Eu sigo não sei quem, alguém segue, é aquele negócio de seguir, é meu amigo, nós não conhecemos quem são, mas é amigo da rede social. Há uma mistura. É importante a rede social? É importante. Mas também ela traz prejuízo para nossas vidas. Muito. Eu estou dizendo por mim próprio. E como que é difícil nós largarmos as coisas desse mundo para viver uma vida plena, uma vida cheia da graça que o Senhor tem colocado em nós, tem nos dado. Uma vida cheia do poder que o Senhor tem colocado no nosso coração, que é o próprio Espírito Santo. Ele que nos conduz. Nós não deixamos, muitas vezes, que Ele nos conduz. Nós queremos caminhar segundo o nosso entendimento, segundo o nosso pensamento. Mas se nós somos de Cristo, Gálatas 5:24 fala: os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Os que são de Cristo. De quem que nós somos? Essa é uma pergunta. De quem que nós somos? Nós somos de Cristo? Se nós somos de Cristo, é necessário nós ir aos pés do Senhor, como Maria, e aprender do Senhor, para que nós possamos despojar ainda dessas coisas que estão no nosso coração. Esse mundo que é trevas, nós precisamos deixar que essa luz, ela venha ao nosso coração e clareia, como diz a palavra, como o sol do meio-dia, uma claridade total, para que nenhuma trevas fique no nosso coração, para que o Senhor tenha prazer em nós, nas nossas vidas. Qual foi o propósito da vinda de Jesus? João 3,17. Deus enviou o mundo para salvar o mundo e não para julgá-lo. João 3,17 vai dizer. Vamos dar uma olhadinha em João 3,17. O 16, primeiro ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o teu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo, todo aquele que não crê na palavra verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já está condenado. Ele não precisa de outra condenação, já está. A palavra diz que já está condenado. 1 Timóteo 1, 15 e 16. O apóstolo Paulo diz que
O Senhor veio salvar os pecadores. Aí ele inclui o nome dele como principal. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Primeira Timóteo 1, 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse texto aqui eu trago para a minha vida, o qual eu sou o principal. É isso que o Senhor veio fazer, salvar o seu povo do seu pecado, aquele pecado que leva à morte. Romanos 6,4 fala que nós fomos sepultados com Ele e ressuscitados pelo poder glorioso do Pai. Sepultado com Cristo. Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos em novidade de vida. Em novidade de vida, todos nós que nascemos de novo, a palavra diz que é necessário andar nessa novidade de vida. Para isso, precisamos ouvir a voz do Espírito. Precisamos ouvir o Consolador, que é o Espírito Santo, o Ajudador, para que possamos andar segundo o Teu falar, segundo a vontade do Senhor, e não a nossa vontade. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Colossenses 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a posição nossa hoje. Nós pertencemos ao reino do Filho do seu amor. É lá que nós estamos por fé. Não mais no mundo de trevas. Nós não obedecemos mais esse imperador das trevas, mas sim o nosso Salvador, nosso Rei, nosso comandante, nosso general, que é Cristo. É esse que nós precisamos prestar continência. Efésios 2,6. Efésios 2, capítulo 6. Capítulo 2, versículo 6. Ele nos ressuscitou. Vamos ler primeiro. E vos vivificou, estamos vós mortos, em ofensas e pecados. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por fé, nós estamos no reino do Filho do seu amor, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, no colo do Pai. Se nós estamos no colo do Pai, nós estamos protegidos.
Nós não precisamos servir mais o mundo. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Através da libertação na cruz dos nossos pecados. Então, nós somos um povo especial, um povo adquirido com sangue, adquirido pelo grande amor que o Senhor nos concedeu, de ser chamados filhos. E nós somos filhos, porque a palavra diz: todo aquele que crê é filho de Deus. 1 Timóteo 3,16. Vou encerrar com esse texto. 1 Timóteo 3,16. Esse é um texto precioso. Até um hino que é muito precioso. Diz assim: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que nos traz descanso. É esse que mesmo na dificuldade, nos traz alegria. É este que nos conduz aqui nesse mundo de trevas. É esse que nós devemos prestar continência, como eu disse. É esse que nós devemos colocar aos teus pés para aprender, para que possamos cada vez mais andar nesse caminho, andar olhando firmemente para Jesus, consumador da fé, para que cada vez mais nós podemos estar nesse processo de santidade, como diz a palavra do Senhor, sem a qual a palavra do Senhor diz que nós não veremos, ninguém verá o Senhor sem a santidade. É o caminho da cruz. Nós precisamos trilhar esse caminho da cruz. Nasceu de novo, mas nós precisamos caminhar. Tem um texto que fala: os que são de Cristo, não que são de Cristo. Deixa eu tentar lembrar aqui o texto. Eu gosto desse texto. Deu um branco agora, mas vamos tentar lembrar. Fala que os que vivem, não vivem para si, mas para aquele. Qual que é esse texto? Quem lembra? Segundo? Vamos ler esse texto? 2 Coríntios 5,15. Vamos lá ver esse texto aqui. É muito precioso. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É interessante quando para os que vivem. Aqui significa então que alguém já morreu e continua morto, ainda não despertou essa vida de Cristo. Então, para os que vivem, não vivam mais, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que ressuscitou. Essa palavra do Senhor. Meus irmãos, como é que está a nossa vida diante do Senhor? Como é que essa palavra tem chegado ao nosso coração? Nós temos recebido essa palavra do Senhor. Nós temos guardado essa palavra no nosso coração. A palavra do Senhor, o Salmo fala que é para guardar a palavra. O salmista fala: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Se o Senhor voltar hoje, como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida diante do Senhor? É para a gente
meditar. Quando acontece alguma coisa grave conosco, a gente pensa, mas daqui a pouco a gente esquece. Eu vou me dedicar ao Senhor, porque a qualquer momento a gente pode, o Senhor pode nos chamar. Mas daqui a pouco já passou, a vida continua. E nós muitas vezes esquecemos do Senhor. Nossa correria dia a dia, que não é correria, nossos passos largos, né? Dia a dia. E nós, muitas vezes, nós não meditamos na palavra. Nós não ouvimos a voz do Senhor, porque nós estamos ocupados com as coisas aqui do mundo. Precisamos meditar na palavra, olhar para nós e ver como é que está a nossa vida com o Senhor. Se não estiver de acordo, clama a misericórdia do Senhor. Pede auxílio ao Senhor. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos colocar aos pés do Senhor. Às vezes, para nós parece que é correto, mas será que é correto diante do Senhor? Por isso que nós precisamos esperar o aval do Senhor, para tudo aquilo que nós fazer aqui nesse mundo, nós colocamos aos pés do Senhor, para que Ele nos dirija, para que Ele nos conduza, porque é isso que Ele quer. O Pai tem o maior prazer de ensinar os seus filhos, nós como Pai. Imagina o Senhor, que a essência é o amor. Amém? Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse momento, por esse tempo que passamos aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos conduzido. Muitas vezes nós somos desobedientes, mas o Senhor, mesmo assim, o Senhor nos ama. O Senhor nos amou, mesmo nós sendo pecadores, e tomou nós como os filhos, filhos amados. Dirige nossas vidas, nos incomoda, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e aprender do Senhor cada vez mais. Nos leva de volta ao nosso lar, Pai, guiado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, que possamos, Pai, cada vez mais obedecer a esta palavra que é santa, para que possamos estar nesse processo de santidade, cada dia mais, como a luz, como o sol, brilha cada dia mais. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.